Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia FA. Como é que vocês estão? Graça e paz a todos. Hoje nós iremos conhecer um pouco da história do rei Uzias. Você conhece a história do rei Uzias? Vamos responder algumas perguntas aqui relacionadas a esse rei que foi um dos mais longevos da história de Judá. O povo de Judá proclamou Uzias, que tinha apenas 16 anos de idade, rei no lugar de seu pai Amazias. O primeiro ato dele, depois do sepultamento de seu pai, foi reconquistar e reconstruir Elate para Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Amazias. Ele foi um fiel seguidor do Eterno, muito bem preparado e ensinado por seu tutor e mestre Zacarias a viver em obediência e temor ao Eterno. Enquanto Zacarias viveu, Uzias foi um homem íntegro e o Eterno o fez prosperar. Ele enfrentou os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdode. Também construiu cidades próximas de Asdode e de outras regiões do território filisteu. Deus o ajudou em suas guerras contra os filisteus, os árabes de Gur-Baal e os meunitas. Os amonitas também pagavam tributo a Uzias, e a fama dele se espalhou até o Egito. Ele se tornou muito poderoso. Uzias construiu torres de defesa em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e na esquina do muro. Construiu torres e cavou cisternas no interior. Ele possuía muito gado nos vales e nas planícies, trabalhadores nas lavouras e nas vinhas das colinas e dos campos férteis, pois gostava muito de agricultura. Na área militar, Uzias equipou seu exército para a guerra. Os soldados foram organizados em companhias sob a convocação do secretário Jeiel, do general de divisão Maazéias e de Hananias, um dos oficiais do rei. Eram 2.600 chefes de famílias no comando de todos os homens de combate. Sob o comando deles estavam 307.500 homens treinados para a guerra, um forte exército real capaz de enfrentar qualquer inimigo. Uzias equipou-os com escudos, lanças, capacetes, armaduras, arcos e fundas. Também aparelhou as torres e as esquinas do muro de Jerusalém com a mais avançada tecnologia militar em lançamento de flechas e de grandes pedras. Ele ficou famoso por todos esses feitos. Tudo parecia favorecê-lo. Mas o poder e a fama acabaram subindo a cabeça do rei, e sua arrogância e seu orgulho provocaram sua queda. Certo dia, já rebelde contra Deus, ele entrou no templo do Eterno como se fosse seu dono e queimou incenso no altar. O sacerdote Azarias, apoiado por 80 sacerdotes corajosos do Eterno, tentou impedi-lo. Eles o repreenderam, dizendo: "Você não pode fazer isso, Uzias, porque é tarefa dos sacerdotes descendentes de Arão, especialmente consagrados para esse trabalho. Só eles podem queimar incenso. Saia do templo do Eterno. Você foi infiel. Não pense que o Eterno irá honrar você por isso." Mas Uzias, com o incensário na mão, pronto para queimá-lo, ficou furioso com a interrupção. Ele começou a xingar os sacerdotes, mas enquanto discutiam, apareceu uma doença de pele na testa dele. Assim que o sacerdote principal Azarias e os demais sacerdotes viram os sinais da doença, retiraram-no dali rapidamente. Ele correu para fora, pois reconheceu que a doença tinha sido enviada pelo Eterno. Ela acompanhou Uzias pelo resto da vida, e o rei precisou viver em isolamento. Não podia mais entrar no templo do Eterno. Seu filho Jotão, que tomava conta do palácio, assumiu o governo da nação. O restante da vida de Uzias, do início ao fim, foi registrado pelo profeta Isaías, filho de Amós.
Uzias morreu e foi sepultado com seus antepassados no campo ao lado do cemitério real. Por causa da sua doença, ele não pôde ser enterrado no cemitério dos reis. Seu filho Jotão foi seu sucessor. A história do rei Uzias é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente nos livros de 2 Crônicas 26 e 2 Reis 15, do 1 ao 7. Uzias, também conhecido como Azarias, foi um dos reis de Judá. Ele ascendeu ao trono aos 16 anos de idade, após a morte do seu pai, Amazias. Ele reinou por 52 anos, tornando-se um dos mais longevos governantes de Judá. Sua história é marcada por triunfos e tragédias, e ela serve como um exemplo vívido dos perigos da soberba. Uzias começou o seu reinado com grande promessa e sucesso. Ele buscou a orientação de Deus e, como resultado, prosperou em várias áreas, incluindo a construção de fortificações e o fortalecimento do exército. Em 2 Crônicas 26:5 nos diz: buscou Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele também empreendeu esforços para melhorar a agricultura. A sua fama se espalhou pela região. A Bíblia relata que fez-se famoso até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fez forte. 2 Crônicas 26:15. No entanto, o sucesso de Uzias parece tê-lo levado à soberba. Em vez de reconhecer que sua prosperidade vinha de Deus, ele começou a se orgulhar de suas realizações e se desviou da orientação divina. Um exemplo disso foi quando ele entrou no templo para queimar incenso, uma função reservada aos sacerdotes, desafiando diretamente a lei de Deus. Os sacerdotes até mesmo tentaram detê-lo, mas Uzias insistiu. Isso resultou em sua punição divina e ele contraiu uma lepra em sua testa. 2 Crônicas 26, do 16 ao 21. Nós podemos trazer aplicações relacionadas à história do rei Uzias para os dias de hoje. A história do rei Uzias nos ensina uma lição atemporal sobre os perigos da soberba e da falta de humildade. Em uma sociedade moderna, onde o sucesso material e o poder muitas vezes são valorizados acima de tudo, é importante lembrar que todas as nossas realizações vêm de Deus e não devemos nos deixar cegar pelo orgulho. A aplicação para os dias de hoje pode ser encontrada em vários aspectos da vida, incluindo liderança política, empresarial e pessoal. Aqueles que alcançam o sucesso devem sempre lembrar que são responsáveis por suas ações e devem permanecer humildes diante do poder das riquezas. Como nos lembra em Provérbios 16:18, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Em resumo, a história do rei Uzias serve como um lembrete poderoso de que a soberba pode levar à queda, independentemente da época em que vivemos. A humildade, a gratidão e a busca constante pela orientação divina são virtudes que devemos valorizar e praticar em nossas vidas. Pessoal, chegamos a mais um fim de um pequeno estudo sobre uma história bíblica. Você gostou? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Comente. Até a próxima, fique com Deus. Tchau!